Jogador de futebol, todo mundo conhece, jogou na Itália, no Santos, no Flamengo, um craque. E hoje está na Rede Globo de Televisão. Caio Ribeiro Olha está aí. aqui, comentarista Olha o da Caio Rede Globo de Televisão, que gentilmente veio aqui encarar o Covid. Você já teve Covid também, né? Já tive. Porra, todo mundo já tô imune, graças a Deus. Todo mundo já teve esse negócio Pode se também. beijar. Muito bem. Tudo bem, Caio? Obrigado por você ter vindo. Imagina, Deu uma colher de prazer. chá bacana pra gente, tá aqui. Uma presença importante. Vou deixar Samidana, que é seu colega. Seu brother. Saudade do Seu Sam. colega. Pois é, Vocês faziam. Eu toda assistia lá segunda. você e aquela de óculos lá, que parece o boneco Josias. Vou matar sua família. Renata lhe o prêmio. Renata, Não, louco. porque Parece o boneco você Josias. sabe que segunda-feira o Caio faz o Bem Amigos na Globo e depois o JG. E era o dia da minha coluna no Você jogava um JG. futevôlei junto. Muito. E sempre tem aquele filme na Globo. Então é meio tarde o Jornal da Globo na segunda, a gente ficava lá nas madrugadas, muitas resenhas. O Caio às vezes era puxado do Bem Amigos, porque o negócio às vezes vai até tarde lá. Mas, Caio, primeiro prazer recebê-lo aqui. Você é um cara muito querido. Hoje eu estou aprendendo a jogar FIFA, então também te ouço Não lá. aguenta mais ouvir minha voz, que é uma coisa que eu ouço bastante. Não, mas Não, é eu repetitivo. Mas é legal. Eu queria que você falasse um pouco que, não sei se todos sabem, que é o primeiro que seu apelido é Caioba, e aí aproveito para falar do Caioba Soccer Camp. Olha lá. Sami, poxa, muito bom te ver. Emílio, toda a galera, sou fã de vocês, ouço vocês. Você é muito agora educado, assisto. né, É Caio? verdade. Bastante. Os caras mais Você é um legais cara da polido. história. Você é muito educado. Inclusive, vindo pra cá, a gente tava se matando de rir com as imitações, porque vocês são muito bons. Mas, assim, eu tenho um público, eu gosto muito de criança, né? Sim. Além Tem de ter filhos, dois né? filhos, né? O João com 10 anos e a baixinha, a Valentina, com 5. E os meus sócios também têm filhos da mesma idade. E aí a gente, muito por conta do FIFA, né? Que eu sou comentarista do videogame, a gente se comunica muito com essa faixa etária um pouquinho mais jovem. E a gente estava procurando algumas coisas para proporcionar para os nossos filhos. E aí, se você sair aqui em São Paulo e falar assim, putz, onde ele vai jogar bola? Vamos trazer uma experiência daquilo que ele só está acostumado a ver na TV. O que a gente pode proporcionar de diferente? E aí a gente criou o Caioba Soccer Camp. Nós já temos 3 anos de existência. Estamos Fenomenal. super O felizes. Tico, daí vem o Kaká, Você conhece aquele bananão do Tico, O né? Tico é um cara de caráter duvidoso. né? Bananão. Então você É conhece bananão. bem ele. Santa Cruz. De Totô, Tiagão, então, o Jota, toda a galera. E o que é o Caioba? Nós não temos o objetivo de revelarmos novos jogadores, de pensarmos craques, não é esse o objetivo. É passar bons exemplos através do esporte. É passar um fim de semana familiar, então você não pode deixar o teu filho e buscar o teu filho quando acabar o final de semana. Você vive o Caioba Soccer Camp durante todo o final de semana como família. Então a gente tem o jogo dos pais, o jogo das mães, a gente tem uma série de ativações enquanto a criança está dentro do campo de futebol, e a gente tem os nossos treinos com nossos professores, que todos eles trabalham com criança, né, e com futebol há muito tempo. A gente tem os influenciadores, então a galera do Desimpedidos, o vosso canal, o Ale Oliveira, Uma turma bem bacana. a Ale, a Luana, aí a gente traz muito o Fute Paródias, os banheiristas, todos eles já estiveram com a gente. E a gente traz os jogadores também para esse ambiente, para que os meninos e as meninas que participam do Caioba convivam com os ídolos que eles só estão acostumados a ver na TV. Então, Kaká, jogador. Kaká, Denilson, Zete, Elano, Cafu, Sheik, Fábio Luciano, Diego Souza, Anthony, William Bigode, todos eles estiveram com a gente. E agora a gente está partindo para um novo projeto, que é a ESP. Por quê? Por conta de tudo que a gente tem feito através do Caioba, e é muito gostoso o nosso final de semana, nós começamos a ser procurados pelas escolas aqui em São Paulo para levarmos essa experiência para dentro da grade estudantil. Então a gente criou a ESP, que é Evolution Soccer Program, com uma metodologia de esporte sempre pautada nesse lado lúdico, cognitivo, enfim, para que a gente tenha uma atividade extracurricular, e fechamos agora com o Santo América o pontapé inicial, e a gente vai atender as escolas aqui de São Paulo com o objetivo de repente expandir para outros estados Que depois. idade que é o Caioba e como se escreve quem tiver interessado? O Caioba são crianças de 5 a 14 anos. A gente tem o Caioba, @Caioba Soccer Camp, que é o Instagram, e o Caioba SC, que é o site, e aí você tem todas as informações de tudo que vai acontecer. É bem legal lá. O Tico lá. os Você caras leva lá bola. o teu moleque? Eu queria levar, mas teve a pandemia, eles pararam, mas o que eu achei bacana é que tem essa metodologia que agora vão estar nos colégios. Tomara que os outros colégios agora consigam abraçar essa ideia. Mas A tem ideia que é bacana. pagar,
pagar, né? Ah, tem que pagar, mas pô, você vai jogar Não, com o Beckham, de com o graça. Kaká, com o Caio Ribeiro, você quer ir de Não, graça? e é um hotel, né? Perguntando. É um Não. hotel. Você vai brigar comigo só se eu Você- perguntei? Eu Não, só perguntei se tem que Indelicado. pagar. Não paga, não. É albergue graça. da prefeitura. O cara vai lá na granja na tua casa dar uma volta de bicicleta, Não você sei, aluga sim. a bike. Não Ô, é? Emílio, mas você sabe que um dos nossos sonhos, nossos objetivos, e a gente ainda não tem condições de fazer isso, é fazermos um 100% social. Boa. Então a gente, vou até adiantar porque a pandemia impediu isso, nós estávamos em contato com o banco e nós íamos fazer no Pacaembu, junto com a CUFA, né, que é a Central Única das Favelas, do Celso Ataíde, e nós íamos fazer um 100% social no Dia das Crianças. E aí aconteceu o que aconteceu e a gente foi impedido de fazer, a gente teve que só adiar um pouquinho esse sonho. Então o Caioba é pago, sim. A gente tem esse lado É tipo social uma muito escolinha de presente. futebol mais Só que durante o turbinada. final de semana. Turbinada, é um E é num negócio... hotel, né? Uma experiência que o cara vai lá com o filho. Passa, Entendi, É bem entendi. bacana, bem Sim. legal. É, legal. O Caio, complementando o começo, o Emílio falou que você é muito legal, né? E nos bastidores... o Pode Sammy começar, vai. Eu vim preparado, eu sei que vocês vão pegar no meu pé, vai. Não, verdade, não vamos, Caio, inclusive só por ser conhecer. brother. Você, os caras, o Caio é bananão, não sei o que, até me identifico com o teu jeito, assim, de às vezes ser meio isentão, né? É um jeito, é uma característica. Eu sou um belo do bunda Você é um mole puta também. sabonete. Eu sou um Mas, puta sabonete. Peraí, eu Puta entendi sabão. Não, isso eu mesmo. falo- Você falou que você parece com ele e falou, e eu sou um bunda mole. Você tá chamando ele de bunda Ele é mole. bunda mole, a gente é bunda Não, mole, bonzinho, não fala ele é um assim, não. cara legal. O Caio fala assim não do tem Caio. um cara. O Caio pode ter, você pode dar uma tesoura no futebol, sei uma disso voadora. Ele vai ter esse jeito carinhoso de lidar com as Vai dar um pessoas. abraço. Porém, hoje, as pessoas querem que você coloque a sua opinião com muita raiva. Você precisa xingar. Apontar o Você dedo. vê essa dificuldade de não sendo você e precisar se expressar dessa forma? Dani, eu tenho a minha linha de conduta, a forma como eu acho que eu tenho que passar a informação, e eu acho que tem público para todo mundo. Sempre digo isso, nós como comunicadores, a gente tem um papel social importante, nós somos formadores de opinião, mas o poder é quem tem o controle remoto, quem está no carro e tem o poder do dia de mudar de estação. Então, assim, tem aquele cara que você se identifica mais ou menos. O que eu concordo 100% com você é que eu acho que existe um extremismo, e é em todas as esferas, seja política, seja social, seja esportiva, que as pessoas hoje, elas não defendem conceitos, elas defendem o seu próprio ponto de vista Isso aí. e de acordo com os seus interesses. Isso. Então, não existe uma discussão que eu vou dar uma opinião, você vai dar uma opinião Tem contrária e a gente vai ser enriquecedor, vai fazer a pessoa refletir. Não, eu vou te esculachar porque eu acho que a minha opinião tem que prevalecer em relação à Exato. sua. E eu não sou dessa linha. Eu não faço com os outros o que eu não gostava que faziam comigo. Então a minha crítica é uma crítica, e eu tenho que fazê-la, mas ela é construtiva, ela é apontando uma direção que eu acho que possa significar uma melhora. Eu não sou sarcástico ou irônico no meu comentário, porque eu sei que aquele cara tem uma família, ele tem irmã, ele tem mãe, ele tem filha, ele tem uma esposa. E a gente, e eu acho que vocês da mesma maneira, a gente nós que somos pessoas públicas, a gente cria uma casca e você lida bem com a crítica. Você às vezes entra numa dividida, e esse ano eu entrei em algumas, que claro que machuca, mas você tem um pouco mais de jogo de cintura para lidar com isso. O seu entorno que sofre. E na hora que você olha pro teu filho e vê o teu filho sofrendo por causa de um comentário maldoso ou que distorceram aquilo que você disse, aí pega pra gente. Então eu não faço com os outros o que eu não gostava que faziam comigo. Agora, existe sim, existe uma má educação, existe uma radicalização em relação ao ponto de vista que, infelizmente, eu acho que aflorou por sabe conta da jogar pandemia. jogo. E a gentileza não tá na moda. Nem a pau. A gentileza, o conflito tá na moda. As Sim, pessoas isso aí. estão Quanto gostando mais de treta, melhor. Estão gostando de ver Esportes do conflito. E cibernéticas, Mas né? espero que isso E passe. cibernéticas, que de frente a frente, assim, o pessoal arrega. De frente É, com o Gabi. Tem o mundo real e tem o mundo das É, redes sociais. Né? Sim. Na rede social todo mundo é valentão. Olha só, eu senti uma indireta para comigo, vindo do Presidente? É nada, é o Cacantibes. prezado Caio Ribeiro. Satisfação estar aqui contigo, tá certo? Dizer que você está falando da radicalização. Mas ele não pode ficar com esse discursinho vaselina que não pode se posicionar. Na política, quem fica no meio da rua é atropelado, porra. Tu tem que se posicionar. E foi o caso, naquela instância lá, de você para com o prezado Walter Casagrande. Caio. É verdade. Uma coisa, mas você se mostrou com uma voz independente diante de todas essas distorções do seu discurso. Esclareça de uma vez por todas. Qual foi daquela tua canelada lá com o Casagrande aí? Cara, claro que eu fiquei desconfortável da maneira como o assunto foi tratado, mas já está superado. A gente convive, a gente faz jogos juntos, já conversamos e está tudo certo. O que eu lamento é que tenham transformado uma discussão em uma questão política, quando eu nunca defendi ponto de vista político. A minha clara manifestação, o meu posicionamento em relação àquilo foi: eu discordo da fala do Raí,
né? E tenho muito respeito e muito carinho pelo Raí, o maior ídolo, segundo maior ídolo ao lado do Rogério Ceni da história do clube, e torço muito pelo sucesso dele agora como dirigente. Eu só acho que quando você representa algo que é maior do que você, e o São Paulo é maior do que qualquer pessoa física, pela entidade, pelos milhões de torcedores que tem, você tem que tomar um pouco de cuidado com o seu posicionamento que pode respingar na instituição. Foi só isso que eu falei. Eu não falei se eu sou a favor do Bolsonaro, se eu sou contra o Bolsonaro, se eu concordo, se eu discordo. E levaram essa discussão para um viés político, onde eu lamento muito. E aí entra tudo aquilo que a gente estava falando. Aí as pessoas ficaram mais irritadas, mais nervosas, e faz parte. A gente está aqui como comentarista, eu acho que não foi a primeira e não será a última. E eu vou sempre manter o meu ponto de vista e aquilo que eu acredito. E é a pergunta, já que você tocou nesse assunto, quem tá ferrando mais o São Paulo, Diniz ou Dória? Eu fiz a pergunta pra moça, mas ela não respondeu. Repetindo a piada aqui pra ver se você comenta aí. Quem tá ferrando mais São Paulo? O Dória. Você acha que o Diniz ele segue firme no São Paulo ou não? Cara, eu acho que a gente tem... Porque assim, né, a opinião pública e o torcedor, que é movido pela paixão, ele muda de opinião muito rápido, né? Sim. E eu acho que é legal você mudar de opinião, mas você tem que ter uma base de... Coerência. De conteúdo, de coerência. O São Paulo, pra mim, é um time pra Libertadores. Não era time pra ser campeão. O São Paulo com 7 pontos de vantagem, mesmo que alguns clubes tinham jogos a realizar ainda, né? Então essa vantagem de 7 pontos é um pouco subjetiva. Eu acho que ela era de 4 pontos real. O São Paulo não é time para tudo isso. O São Paulo tem um bom time e está na situação em que está muito por conta do trabalho do Diniz. Ele deu uma cara para a equipe, ele passou confiança para os atletas e depois de muitos anos, o São Paulo tinha um modelo de jogo que levou ele a esse sucesso. Chega um determinado ponto que aí você passa a ser estudado, você como líder passa a ser analisado e aí você tem que propor algo diferente. Aí eu acho que é o erro do Diniz. Ele não tem um plano B, ele não tem uma variação de jogo para surpreender o adversário. Ele começou de uma maneira e está terminando da outra maneira. E aí chega no momento que afunila a competição, que é o momento que a gente está agora, e o São Paulo perdeu o rendimento, perdeu a liderança. Cavalo e paraguaio. Vai sonhar com o Libertadores. Resumindo, um cavalinho paraguaio. Deu a cara pro São Paulo, mas fez que nem o da Dolabella, depois arrebentou a cara da... O que eu acho? O Diniz tem as suas culpas, a sua parcela de culpa, mas ele tem muito mérito também. Eu permaneceria com ele até o final do campeonato. Aí acabou o Brasileiro, se analisa o que deu certo, o que deu errado, se deve mudar ou não. Mas acho justo, assim como foi feito com o Raí, que eles terminem um ciclo. Eles começaram o campeonato, participaram de vários contratempos ao longo do caminho. Eu acho justo que ele termine. Uma coisa que eu notei do trabalho do Diniz, jogo rápido aqui, que é, eu acho que ele tem a relação muito leve, assim, parece que falta hierarquia dentro do São Paulo. Parece que ele fala com alguns atletas ali de igual para igual, os caras desacatam ele. Tudo bem que eles são brothers e tal, tem um valor nisso. Mas pode ser que essa falta de hierarquia e disciplina pode ter causado o descenso do São Paulo? Bolsonaro técnico. Eu não acredito que seja problema de ambiente, não. Não? Tá? Não. Tem muita gente que bate nessa... Houve um exagero na discussão do Diniz com o Tietê. Não se deve falar daquela maneira. Cara, eu vou me complicar, mas eu vou falar o que eu penso. Eu acho que o mundo tá chato, eu acho que é muito mimimi. E a gente tem uma turma da lacração aí que não entende que muitas vezes uma discussão morre naquele momento e 5 minutos depois aquela discussão vai ser enriquecedora até para as relações. Perfeito. Então, por exemplo, o Diniz exagera às vezes? Exagera. A gente está tendo acesso à informação que nós não tínhamos com os estádios cheios. Por exemplo, não dá pra ouvir. Dá pra ouvir o grito, né? Treinador gritar com o jogador, dar dura, jogador xingar jogador, brigar com o árbitro, acontece a vida inteira. Só que a minha geração resolvia no vestiário. A gente não levava pra casa, a gente resolvia, a gente discordava, a gente falava na cara da pessoa. Hoje não pode falar nada. Não pode. Hoje se você grita, não pode gritar. Se você fala, poxa, eu fui ofendido. Poxa, resolve como duas pessoas maduras. Sim. Não gostei do que você falou, mas se você falar de novo não vai ficar legal. A gente vai sair na porrada aqui. Ou no Jockey. Isso sempre aconteceu. Sim. Então a forma... Você já saiu na porrada com um companheiro? Já foi expulso, já. Eu já fui expulso 2 vezes. Injustas, diga-se de passagem. O cara tropeçou, você segurou ele. Eu nunca saí na porrada, mas eu já cheguei a algumas discussões mais ásperas, inclusive com o treinador. E isso, depois que foi superado, cara, eu amadureci como pessoa, ele reviu alguns conceitos dele e a gente caminhou legal. O Diniz tem um jeito todo particular. Eu trabalhei com o Diniz. O Diniz foi nós jogamos juntos no Fluminense. É um cara fantástico que tem esses momentos de loucura. É dele. Só que se você perguntar
para todos os jogadores que trabalharam com ele, os caras adoram ele. Por quê? Porque ele é transparente, ele é autêntico. Da mesma maneira que ele te xinga, 2 minutos depois ele te pede desculpas e vai te dar moral. E ele não te vende na frente das câmeras. Ele vai para uma entrevista, ele não vende jogador, ele não é traíra. E isso no meio do futebol é muito importante. Ô, Caio, agora vamos falar, né? Vamos falar do que interessa, né? Libertadores da América. Lá vem o Santos. Achei que você ia falar de Big Brother, lógico, pô. Zé Queijadinha. É, lógico, pô. Caio, você teve uma Você passagem vai ter que legal comer pelo uma Santos. dúzia de queijadinha aqui. Comprar Fazer queijadinha lá aposta. Santista da também? biquinha. Do praiano. Não, Aquela eu- seca. O aquela Santista seca. é o seguinte. Olha lá. Seca. Esse time, ele foi indo, É um foi indo. acaso. Foi indo. a tropeço. Chegou na final, você falou, E o que agora? aconteceu? Não, mas Aí ele chegou- perde de 4-3, Não. aí ele joga com o time É. reserva. É um Mas- negócio que não dá pra entender. Mas chegou a cachapante. Não. Eu queria perguntar pro... Lógico. Eu queria perguntar pro Caio, que eu, primeiro sou fã do Caio. Pô, Tive obrigado. várias boas A tua lembranças mãe. dele e do Thiago Life na época. Dona Regina. Na época do Dona Regina, um beijo. Tem a foto do Eu queria saber, Caio, de se sunga, nessa na final, geladeira. qual é a sua expectativa para essa final paulista da Libertadores? E como se você já teve uma passagem pelo Santos, você vai torcer pro Peixe. Eu perdi um pouquinho desse lado torcedor. Eu tenho muito carinho pelo Santos e por tudo que eu vivi lá. Tenho grandes amigos na cidade e no time até hoje. E acho que tá muito igual essa final, cara. Eu acho que o Palmeiras tem mais consistência de jogo. Então é uma defesa mais forte. Tem um elenco que te possibilita mexer durante a partida e melhorar a equipe. Enquanto o Santos é mais dependente dos 11 titulares. Só que é o que eu sempre digo. Primeiro, cara, os 11 titulares do Santos encaram qualquer time, de igual para igual, porque o time é muito bom. E tem 2 caras ali, que é o Marinho e o Soteldo, que se eles estiverem num dia bom, eles decidem jogo. Nós estamos falando de uma partida só de Libertadores, não é jogo de ida e volta, não são tantos jogos ainda até a decisão. Então eu acho que tá igual. Eu acho que o Santos tem sim condições de levar essa Libertadores. Te juro que eu tenho um lado afetivo por ter vestido essa camisa e ter sido muito feliz lá. E tem uma esposa em casa que é palmeirense, então eu não quero dormir na sala, cara. Vixe. Entendeu? Ela tá ouvindo, daqui a Gente, pouco ela filho. manda mensagem. Amor, fala bem do Palmeiras. Mas acho que tá muito igual, sem brincadeira. Aliás, um beijo pra cidade de Santos, que hoje tá fazendo 475 anos de vida. Exatamente. Desculpa fazer um Galvão Bueno, mas estava na Dirce. Ah, vai fazer o Galvão? Não. Faz o Galvão. Faz Conversava eu com o Emílio na Dirce. E a verdade é que a gente não tem mais ídolo. Vive um drama terrível o time brasileiro. Cadê o Romário, Edmundo, Bebeto, Cafu? Olha o Roberto, faz a abertura lá do outro lado. Sabe tudo e um pouco mais. Que saúde do Cafu, amigo. Esses caras que são da sua geração, porra, a gente não tem mais um ídolo. Todo cara que hoje a gente... Estamos no Cristiano Ronaldo e no Messi há 10 anos. Não, tem o Neymar. Por que Capetinha. que Pô, não? menino Ney. Menino Menino Ney. Ney tá, pô, Lógico menino que é Ney, Mbappé. pai tá on, pai tá off, Menino faz a Ney festinha. uniu a pandemia. O menino Abraça Ney, homem. ele não é unânime, não é todo mundo, não é o ídolo unânime. Por Não. que você acha que a gente não tem um ídolo na nossa geração do futebol? Fala lá, Caio, vem pra cá. Mas cuidado, Caio, que você vai falar. Cara, eu acho o Neymar um ídolo, tá? Mesmo que em alguns momentos ele tenha comportamentos que a gente não concorde em relação a algumas questões, mas acho ele um craque. Acho que atualmente ele é o melhor jogador do mundo. Acho que hoje ele joga mais bola que o Cristiano Sim. Ronaldo e que o Messi. Falei pra você. E por Não, conta dessa... que isso. Lógico. Eita. A De idade, algumas né? pessoas que... Não questiono o talento extracampo. do Neymar. Sim, é um ídolo, mas a gente não tem uma safra dos caras. Pô, Não, tinha muito. não. Ronaldo, Ronaldinho, Ronaldinho Cássio, Gaúcho. Adriano. Edmundo. Rivaldo. Por que tá sem Capetinha. essa... Eu não sei, é uma discussão, é uma pergunta legal, cara. Eu vou te responder de uma... Pergunta pro Casagrande depois. Putz, Eu vou te falar o que eu falei ontem no Bem Amigos. Eu acho que a gente talvez esteja revelando uma geração muito dependente do treinador. E isso é ruim. Na minha geração, e não estou falando de mim, tá? Porque não cheguei a disputar uma Copa do Mundo. Tenho muito orgulho da minha carreira, por onde eu passei, de ter vestido a camisa da seleção. Mas, poxa, não fui um Romário, não fui um Edmundo, um Bebeto, um Miller. Esses caras jogaram muito mais bola do que eu. Um Kaká, que é um dos meus grandes amigos atualmente, da vida. Eu acho que na nossa geração, o treinador falava, você pegava aquilo que era importante e o que você não concordava, você falava, professor, não concordo. Por quê? Porque eu acho que a gente pode fazer diferente. Tinha esse diálogo. Hoje em dia, o que eu mais ouço no intervalo, quando você vai ser entrevistado, é o jogador fala assim, Professor. não, vamos pro intervalo, vamos ver o que o professor tá pensando O pro cara não segundo mata tempo. no peito. Cara, Não tem o assume a Romário pra resolver, o responsabilidade. Edmundo pra Exato. cuspir no Observa o juiz. jogo. não tem Às vezes, eu acho que os caras são muito dependentes do treinador. Então, às vezes, o treinador chega e fala assim, ó, Dani, você vai começar pela direita, Caio centralizado e o Sami pela esquerda.
Cara, não tá dando certo, eu chego dentro do jogo e falo, Dani, troca. Eu vou voltar um pouquinho, Sami, deixa eu fazer a tua. É mais É mais mecânico hoje. Mas a que se Você deve tinha isso, alguma- você acha? Eu acho que é formação. Eu acho que é personalidade. Eu acho que a gente tá muito dependente de algumas... Falta tomada de decisão. Mas você acha que isso é por causa do cenário atual do Não só o do treinador, mundo, né? porque O jogador hoje tem rede social. A molecada tá meio Nutelinha. Você acha que é isso de forma geral ou só no futebol? É porque Não. aprende assim, né? Eu acho que tem um pouco disso, sim. Eu acho que tem um pouco de educação do momento que o mundo vive, mas eu acho que, às vezes, a gente é muito teórico no esporte. Olha, Tem muita informação 4-4, agora, é, né? e eu Vai acho pra que cima. eu gosto muito daquela, assim, eu acho que a obrigação do treinador é você treinar durante a semana e você escolher quem começa e depois as substituições. Os 45 minutos do primeiro e depois do segundo tempo, a tomada de decisão é do atleta. É o jogador que sente a dificuldade que ele está vivendo dentro de campo, é ele que tem soluções diferentes. Você tem uma tomada de decisão durante uma partida infinita. Então, assim, se eu a cada tomada de decisão tiver que olhar para o treinador, Exatamente. cara, o cara vem e rouba a bola. Então, eu gostaria que eles tivessem um pouquinho mais de decisão, um pouquinho mais de personalidade. Mas isso- E aí, assim, talvez eles tivessem um pouquinho mais desse protagonismo que a geração do Romário e companhia tiveram e que hoje eu vejo um pouco menos. Mas isso não é culpa do treinador? Muito porque menos. o treinador quer, às vezes, ter um controle que não existe, né? cultural, Principalmente num tempo de bola, que o cara precisa tomar uma decisão. E a gente tem uma crise de treinadores, né? A gente vê aí o Diniz portugueses. muito criticado. Agora inventaram os portugueses lá. Aí vem os Falar um português, vieram falar uma os coisa pra portugueses, você. vieram os Inventaram os portugueses, já teve a época dos argentinos. A gente tem uma escola, assim, de estilo de treinador brasileiro. A gente teve aí, o próprio Luxemburgo treinou fora, Professor, o projeto. Filipão também, Projeto perfeito. também fez carreira fora, o Tite, mas será que o problema também não está na maneira dos Na treinadores? formação. Com certeza. A escola portuguesa é uma das mais conceituadas do mundo, né? Você faz os cursos da UEFA, né, de preparação para você tirar licença para ser treinador. A maioria dos treinadores, né, dos professores são portugueses. Então é uma escola muito respeitada. Eu gosto muito de uma coisa que essa galera da velha guarda, Luxemburgo, com todo respeito, falando carinhosamente, Luxemburgo, Filipão, Muricy, O Abel, Muricy, grande o Muricy. próprio Abelão, esses caras tinham algumas coisas que eu acho que hoje em dia não se tem mais. Então, por exemplo, só para dar alguns exemplos. O Luxemburgo, ele fazia um churrasco com o elenco. Ele olhava e falava, Churrasco. pô, Passado. se não tiver pelo menos umas 20 garrafas de cerveja, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Pô, jogador bonzinho eu tenho na minha casa, é meu filho. Aqui você tem que ser um pouco bandido no bom sentido, Isso é sabe? bandido mesmo. Que é disso que a gente Jogador tá falando. mascarado. O Muricy falava muito isso. O Mura Só quer falava, trabalho, cara, velho. é muito bonzinho, aceita muito facilmente as coisas. Não, você tem que ter um poder de se indignar, de se revoltar com as coisas. Você tem que chegar uma hora e bater na mesa e falar, pô, não é assim, Eu vamos quero diferente. jogar, né? Eu acho que falta um pouquinho disso, sim. Eu acho que essa nova geração é muito preparada, mas às vezes eles são muito teóricos. Muito bem, eu vou fazer um break rápido, papo bom, hein? Maravilhoso. O cara fala bem, né? Muito bem. Diretamente da Rede Globo de televisão, Tem lá mais do perguntas aqui Jornal depois, da hein? Noite. Claro. Tá fazendo spinning. Tava no agora. Faustão, galera. Eu vou fazer um break rapidinho, já a gente volta. O Instagram oficial dele é @Caio Ribeiro. Já estão me enchendo aqui querendo lá o Caioba. Caioba. Quando abre. Caioba. O Tico. Eles querem saber do projeto. Instagram do O projeto, entra lá, @Caio Ribeiro. Caioba Ribeiro. Instagram. Ah lá, ó, Caioba tá lá. ó. Ribeiro. Tá lá, ó. Tá aí pra vocês aí na tela, quem quiser dar uma fuçada lá. A gente vai pro break, rapidamente a gente volta, mande sua pergunta, @Programa Pânico. Caio Ribeiro aqui no Pânico, na Jovem Pan. Meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje uma presença ilustre, Caio Ribeiro tá aqui com a gente, mas nós temos agora, esse ano de 2001, a nossa responsabilidade social. Isso eu acho bom. Sempre é muito importante você ter a responsabilidade. Não é só gracinha. Coloque a mão na vida. Não é consciência. só É, fazer lógico que não. gracinha, Vinheta. não é só mandar vinhetinha. Não queremos cancelamento esse Ficar ano. zoando de político, a gente Claro. tem a nossa responsabilidade social e nós vamos agora lançar ele, sim. que vai mudar Sim. o comportamento da população nacional, porque tem muitos Chega de negacionistas. É um negacionismo. herói nacional, eu diria. Um herói nacional, Cara contra a vacina. Delari Gotinha, Aí sim. ele que vai fazer a campanha Tá nacional sorrindo. Muito de legal. vacinação. Muito importante. E ele vai convencer os caras. Eu não tô sorrindo. Ele vai, Tá você bravo. vai convencer a população
a tomar. Como é que está a Dirce aí? A Dirce está mantendo aí, ó. Vejam que é algo muito... Dá uma olhada na Dirce aqui, ó. Putz, eu amei isso aí. TV. Muito bem. Olha aí, ó. Tá aí a vou dar uma Dirce. olhada aqui na galera aí, já perguntar. Pede uma coca aí, Delari. Tudo bom, amigos? Tudo bem? Alguém não vai tomar vacina? Vai tomar vacina? Vai tomar? Qualquer uma vai tomar? Qualquer uma. Pessoas Aí. conscientes aqui. Alguém aqui não vai tomar vacina? Alguém? Vacina vai tomar? Vou. Qualquer uma? Qualquer uma. Pessoa consciente também vai tomar Olha o vacina? Noblar ali, pai. Vai tomar vacina também, amigão? Não, vai tomar vacina? Tinha que ser o Noblar, pai. Por que você não vai tomar vacina? Porque eu não confio. Você não confia na vacina? Não. Você tem mãe? Tenho. Eu também tenho. E se não toma, pega a Covid e morre, como é que faz? Não, mas eu acho que é melhor cuidar da saúde e não pegar a Covid. Você já tomou alguma vacina na sua vida? Já? Você sabia o laboratório que você tomava? Com certeza não. Então vai tomar vacina sim. Tem que tomar? Tem que tomar. Obrigatório. É obrigatório. Tome vacina. Aí, mais uma pessoa que vai tomar vacina, Emílio. Não dá pra ver Muito direito bem. aqui, Aí mas está tá Delari Gotinha. A credibilidade do É uma Delari. credibilidade incrível. Cabeça de Olha, coxinha. Estamos aí. Bem Tá tranquilo. fraca a Dirce hoje, hein? Eu gosto que o Vai Delari tomar ele dá uma vacina aqui pavor. também, vacina. Todo mundo vacina. A Dirce vai fechar. Vacina, vai tomar vacina. Tomou um Vacina. coice ali, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver. A Ô, Dirce. Dirce, Pede um pouco. Cabeça, velho. Cadê? vem cá, Dirce. A Dirce tá correndo, pô. Não, Vem não seu aqui, tempo, Dirce. Dirce, vai. Com medo. Essa é a Dirce. Isso foi enfrentar um bife. Vai tomar vacina? Lógico. Qualquer uma. Lógico. Olha a frequência Tem da o tiozão consciente. A Dirce aqui, ó. Muito bem frequentado. Fala, Dirce. Pera aí. Ah, Cabeça de coxinha. Tudo bom, Dirce? é muito desconfortável. Ô, Dirce, você vai tomar vacina? Vou, mas não a do Dória. Olha só. Vou vacinar a vacina do governo federal. Do Essa Dória, porra. não. É a mesma. Ih, a galera aqui É a não quer mesma. tomar- Essa aí está Não, chapada ele de cloroquina, judiou já. muito de nós no comércio. Não Está vou votar. chapado. Mas, ô, Dirce, é a mesma, Dirce. Não vou votar. Do Dória, não. Votar. Votar na Tá bom, a vacina. Dirce não vai tomar, tá indignada com o Eu vou Marinho aumentar aí. o seu IPTU, Ô, hein, Emílio, tio? chega, isso aqui é muito quente. Muito bem. Fica aí. Continue aí, Delari. cara tá sem Continue ar, aí. velho. A gente Daqui vai a pouquinho a almoçar. gente chama. Tão levando a roupa Continue aí. inteira pra A você. qualquer momento nós vamos chamar. Amanhã com a roupa, A roupa inteira. toda, é. Amanhã com a Vai cair no velho aí, ó. Amanhã ele entra no Vamos Morning voltar Show. com o Posso? Caio. Você tinha pergunta pro Caio? Eu tinha uma perguntinha, ó. Do Caio Ribeiro pro Caio. Do Caio Ribeiro pro Caio Ribeiro. Quer dizer, faz aquele narrador lá, pô. Não, Luiz Carlos também? Ah, é? Carlos! Então vamos fazer a pergunta do Luiz Carlos Júnior, então, que é mais fácil. Eu tava tentando inaugurar a imitação nova, mas difícil, né? Agora tem que se virar nos 30. Caio! Caio, eu queria que você, no peito da grama na raça, dissesse pra mim por quê, como é que você explica o destacamento da CBF, da seleção brasileira, com o povo brasileiro, que está cada vez mais distante. Você vê que o povo, hoje em dia, sabe escalar o STF, mas não sabe escalar mais a seleção. Eu e Lédio sabemos, mas porque nós estudamos muito. Mas eu queria saber de você, no peito da grama da raça, por que a CBF perdeu tanto prestígio junto ao povo brasileiro? Eu acho que a ausência de ídolos, a gente tem poucos ídolos atuando aqui no Brasil. Eu acho que tem a ver também com alguns resultados. Faz muito tempo que a gente não ganha nada e a ausência de grandes jogadores que atuam em times do Brasil e que não são convocados. Eu discordo um pouquinho, por exemplo. Vou pegar o exemplo do Richarlison, tá? Boa. O Richarlison joga pra caramba. Não era convocado quando era atleta do Fluminense. Aí ele foi pro Everton. Aí com um mês de Everton, ele foi convocado. Em um mês ele melhorou tanto assim. Não. Tem muita gente boa aqui no Brasil. Na Europa se joga com uma outra intensidade, numa outra rotação. O nível do campeonato é maior, sem dúvida nenhuma. Mas tem gente boa aqui que está num processo de amadurecimento e que vai depois ir para a Europa, que já merece oportunidade. Então, eu acho que quando você tem bons jogadores no Flamengo, no Palmeiras, no São Paulo, no Corinthians, no Santos, enfim, aqui no Brasil, e você tem esses jogadores na seleção, talvez o torcedor se sinta um pouco mais representado. Quando você perde uma Copa do Mundo, por exemplo, eu acho que os caras deviam voltar para o Brasil. Claro. Para entender um pouquinho do sofrimento do povo. E depois eles vão para Inglaterra, para Itália, para onde eles quiserem. Aí faz me rir, porque senão dá a impressão que não existe comprometimento, Perfeito. que os caras estão pensando só em grana. E não é assim. Os caras sofrem também. Mas Os caras gostam de jogar na seleção. Você atribui alguma parcela de culpa pelas sucessivas derrotas que a seleção tem tido em Copa do Mundo, especialmente à gestão da CBF, a confusão, a politicagem sem fim que rola na CBF? Mais um vespeiro para você entrar aí. Eu acho que, principalmente, eu acho que não essa gestão, tá? Porque eu acho que esses caras ainda
assumiram agora e estão abrindo algumas conversas e trazendo pessoas para dentro da CBF e procurando a especialização dos treinadores, promovendo cursos e debates, que eu acho que é um caminho muito legal. Então, tomara que o Caboclo tenha uma gestão, além de conceitos, mais vencedora, né? Que finalmente a gente possa voltar a ganhar uma Copa do Mundo. Preto Velho também. Mas sem dúvida nenhuma, como é o nosso país. Na hora que você tem corrupção, na hora que você tem o ex-presidente preso, isso tudo afasta o público. Por quê? Comembol. Alô. Comembol e CBF. Deixa eu perguntar um negócio para vocês que são experts no assunto. Agora vai ter aquele campeonato de time, né? Que é um campeonato com 16 mundial, times. Mas vai ser quando já o próximo? Agora, já grudado no final da Libertadores. Então, mas são 16 times, é isso? Mas tem cabelo Como é que chave, vai ser agora? Tem o Palmeiras? Vamos ter a final agora. Santos e Palmeiras. Isso. Ganhou, vai para esse campeonato? Não, então, eu acho que são... Eu não sei se é isso que você está se referindo. Existia uma Tem um intenção Mundial da de UEFA. Clubes. O Mundial de Clubes, que aí são os vencedores de cada continente, fazem o Mundial. Então, aqui na América do Sul é o campeão da Libertadores. Esse é o Mundial que começa logo depois da Libertadores. Existia e ainda existe por conta de uma Toyota. briga... Isso, Toyota é Japão. É o Mundial. O Japão, é esse que o Palmeiras não tem. Esse que o Palmeiras não tem. E o que o Corinthians ganhou roubado. Não, então, mas vão ficar Aqui dois? 51 é Vão ficar cachaça. dois ou vai ficar um campeonato só com... Não, então. Vai ser o mesmo formato, eu confirmei Mas aqui. não sei. Que mesmo formato? de Confirmou. o mesmo formato de sempre. Toyota? Não 4 sei. times. Então confirmou 4 bosta. times. Não, era eu um acho pouquinho que maior, são um pouquinho 6, maior. né? Porque tem dois cabeças de chave. É que Não, existia diz uma... que a Nova Zelândia já Quero regou. saber se o Palmeiras tem Mundial, Caio. Vai ser Pera lá, reduzido. pera lá. Tem. Vamos entender aqui, que é importante isso. Treta. Não, sem treta. Esse campeonato Esse é um vai campeonato ter. novo. Não, então, são duas coisas diferentes. O Mundial que sempre existiu vai existir logo depois da Libertadores. Um pouquinho menor, mas vai ter o campeão da Libertadores, vai ter o campeão da Champions League, e aí nós vamos ver... Catar. No Catar, Tá. perfeito. Existia, e ainda existe, uma briga entre FIFA e UEFA. E aí a UEFA quis acabar com este Mundial que vai acontecer em 2021 e partir para um novo modelo de campeonato maior, com mais clubes da Europa. 24 clubes. Com 24 clubes, aonde você teria um campeonato mais longo e onde eles estão pensando única e seria- exclusivamente na grana. E seria Para de resumir 4 em tudo. 4 Mas anos, isso eu aí seria muito... Mas seria o quê? De 4 em 4 anos também? Seria. Só que aí o que aconteceu? Mexeria em calendário, mexeria nos modelos de competição e existe uma briga, uma disputa, uma queda de braço aí entre UEFA e FIFA. Então os clubes se posicionaram contrariamente e a FIFA também se posicionou, porque esse é um desejo da UEFA. Então existe uma grande chance disso não vir a acontecer. Entendi. E o trabalho do Tite, hein, Caio? Fala pra gente. Cara, eu gosto do Tite. Eu acho que o Tite é um cara preparado e acho que ele, depois de uma Copa do Mundo, se amadurece muito. Uma coisa é você disputar uma eliminatória e outra coisa é uma Copa do Mundo. Ele poderia ter tido algumas decisões diferentes? Claro que ele poderia. Como alguns jogadores têm potencial para jogar muito mais do que jogaram na Copa. Mas eu acho que, assim, eu defendo muito ciclos dentro do futebol. E acho que ele merece, dependendo muito do que acontecer nesse percurso de trajetória, de eliminatórias sul-americanas, ele merece disputar uma nova Copa do Mundo. E aí vamos avaliar o trabalho dele, se ele continua depois ou não. E quem seria o sucessor ideal, na tua opinião, do quadro atual? Tem algum nome aí que te... Renato Gaúcho. No quadro atual, eu acho que o Renato Gaúcho. É mesmo? Bom técnico, o Renatão mesmo. Deixa eu Bafana, fazer uma Bafana, pergunta Guri Preia. rapidamente. As pessoas estão tirando Posso tudo... só voltar na resposta? Lógico. Claro. Eu acho que o Brasil, se é o melhor futebol do mundo e é o maior vencedor do mundo, a gente não tem que ter esse milindre de ter um brasileiro dirigindo a seleção brasileira. Eu penso um pouco diferente, tá? Pra mim, eu iria no Guardiola. Guardiola. Se o Guardiola não aceitar, eu vou no Klopp. Se o Klopp não aceitar, aí eu olho pro Brasil e vejo quem é o melhor dos que nós temos à disposição. E o Renato está entre eles. Mas eu não acho que a seleção brasileira tem que ser dirigida por um brasileiro. Tem que ser dirigida pelo melhor. Se o melhor não é brasileiro, eu vou atrás desse cara. Desculpa. Imagina. Boa. Bom, é o seguinte, não vou te ferrar porque a gente bateu um papo sobre isso. Hoje a informação, você fala, ela é recortada, tirada do contexto. No caso do Robinho, que eu sei que é um assunto chato, o que tiraram do contexto quando entrou lá na UOL? Como é que foi essa história? Porque vira uma polêmica e a gente só sabe o final. E a gente não sabe qual que é a narrativa. Vamos lá. Quando eu dei a declaração que eu dei, corria em segredo de justiça. Nós tínhamos muito poucas informações sobre o caso, não tinham sido vazados os áudios. Então eu tinha muito pouca informação para falar sobre o assunto Robinho. De que maneira eu me posicionei? Como eu sempre me posiciono.
vamos checar as informações, deixa as pessoas responsáveis ver quem está certo e quem está errado, chegarem a um veredito. E se ele for culpado, e eu falei na época, e eu torço para que ele não seja, que ele não tenha feito o que parece ter feito, que ele seja condenado e que ele responda pelos seus atos, como qualquer outra pessoa, o rigor da lei. Aí não é porque ele é um craque, porque ele foi jogador de futebol, porque ele foi da seleção brasileira, do Real Madrid, que ele merece um tratamento diferente dos outros. Exato. E aí eu terminei dizendo, então, até que seja esclarecido, todo mundo, inclusive o Robinho, merece o benefício da dúvida. Pegaram essa minha última frase, cortaram, transformaram em título e fala: Caio defende Robinho. Ele merece o benefício da dúvida. Não foi isso que eu falei. Sacanagem. Boa. Aí, quando acabou o programa, eu passei a ter a informação que aí foi publicado. Foram publicados os áudios, toda a história. E eu não tinha essa informação. Isso foi na sexta-feira à noite ou no sábado. Na segunda-feira eu entrei no Globo Esporte e falei: gente, quando eu falei na sexta-feira, eu não tinha os áudios. E agora, tendo mais informações sobre o caso, que o Robinho pague pelo que ele cometeu. Simples assim. Só que você sabe que a informação, a notícia, a polêmica tem um tamanho e a reparação... E as pessoas hoje, elas veem áudio, elas veem a manchete, elas não veem o conteúdo da matéria. E, infelizmente, me colocaram do lado errado dessa história. Então, isso te intimida da opinião? Não. Não, você continua porque eu faz só parte do lamento jogo. não ter tido acesso aos áudios antes de emitir a opinião, porque aí a minha opinião seria diferente. Boa. Posso terminar? Temos um corte. Eu terminar talvez um pouco mais leve aqui, cara. Eu sou goleiro também, eu lembro muito garoto, cara. Vendo você, aquele fatídico Flamengo e Gama, cara. Conta pra gente os bastidores daquele momento que te entregaram a camisa de goleiro do Klemer, né? Do goleiro do Flamengo. E você assumiu aquela bucha ali. Você sabe que isso é o que mais me perguntam, a galera do FIFA. Tem até no FIFA, sempre falam, né? Tem essa linha. O Caio que um dia vai contar o dia de goleiro, o dia que ele foi goleiro. Conta aí. E a gente fez uma matéria dessa no Globo Esporte, mas é legal sempre, até pra galera que tá acompanhando o nosso bate-papo. Flamengo e Gama, tava 1-1, o Flamengo já tinha feito as 3 substituições e o Klemer é expulso. Eu era o goleiro do rachão. O rachão é aquela brincadeira que a gente faz antes do jogo. É o 2 toques e tal, e eu sempre fui pro gol. E, modéstia à parte, eu ia bem. Eu me garantia, eu me virava bem no gol. E, cara, eu tinha os meus sonhos, as minhas pretensões. Eu queria fazer o gol do 2-1, eu não queria ir pro gol. E aí veio um e falou: Caião, pô, tem que ir você. Veio 2, vieram 3, 4, aí até que veio o Romário e falou: aí, peixe. É você mesmo. Tem que ser você. Vai, caralho. Aí, irmão, tem que ser você. Eu falei... Romário falou, tá falado, né, cara? Vou discutir. Acabou a discussão. E aí eu fui pro gol, cara. Só que eu tenho 1,77 m, eu não sou baixinho. Mas pra goleiro é uma estatura baixa, cara. Os goleiros hoje têm tudo 1,90 m. Sim. E eu acho que o adversário percebeu isso. Eu entro no gol, o cara chuta do meio de campo. O cara dá uma varada do meio de campo. Eu falei, cara, e você fica tenso. Porque uma coisa é jogar no treino, outra coisa é na hora do vamos ver. E foi a melhor coisa que aconteceu. Porque aí eu amorteci, deixei ela pingar e agarrei. O estádio veio abaixo. Caio! Falei, caraca. Aí eu fiz umas 3 defesas, não nenhuma tão importante, só uma saída de gol, assim, que a defesa estava mais adiantada, eu saí com o pé, e uma outra que eu travei o cara. E aí a continuação dessa história, cara, foi muito natural. Por quê? Porque eu era o goleiro do rachão. Eu chego no Rio, a gente desembarca, o jogo acaba 1-1, eu não tomei gol, isso é importante de colocar. Ótimo. E aí eu chego no Rio de Janeiro e a torcida vai me esperar no CT, no aeroporto. Pô, você é Mengão, você entendeu o que é o Flamengo? Eu falei, cara, que legal, meu. Eu não tinha essa dimensão, foi tão espontâneo. E aí o jogo da quarta-feira, o jogo seguinte, é São Paulo e Flamengo no Maracanã. Tá 0-0, São Paulo amassando o Flamengo, a gente segurando o 0-0. E eu tava no banco. E toda vez que eu começava no banco, na dificuldade, a torcida começava a gritar meu nome. E aí, dá 5 minutos do segundo tempo, a torcida começa: Caio, imagina o Maracanã lotado gritando o teu nome. É uma das sensações mais inesquecíveis da minha carreira. E aí, o técnico me chama e tem uma falta lateral pro Flamengo. E o Beto, que jogou comigo no Napoli. Grande Beto. Grande Beto, irmão. Grande Beto. Fez aniversário semana Beto. passada. Por onde anda? E aí eu chego, ele vai bater a falta. Eu falei: Beto, espera, deixa eu entrar. Cara, ele enrola, faz a substituição, eu corro pra área, no meu primeiro toque na bola eu faço gol de cabeça. Putz. Então eu venho de um dia de goleiro contra o Gama no domingo e de uma vitória, o jogo acaba 1-0, gol meu.
Aí o Caio virou, o Caio é seleção. E foi muito legal, cara. Foi muito especial. Boa. Caio, porra, obrigado pelo papo. Demais. Obrigado, Caio. Papo bacana aqui. O Caio continua lá na Globo, lá no Bem Amigos. Tem o Caioba que vale a pena. Tem o Caioba também que tá aí o endereço pra você. Pô, obrigado pelo você ter vindo aqui pra gente. Estamos voltando hoje, já voltamos em altíssimo nível, né, Delari? Muito bem. Caio Ribeiro conversou com a gente, @Caio Ribeiro, o Instagram dele, lá onde tem todos os projetos dele. Daqui a pouquinho a gente volta.